Toma o seu lugar, amém? Tem aquele fundo abençoado aí, meu querido? Glória a Deus. Feche seus olhos. Oh, Pai. Deixa o Espírito Santo falar com você agora, querido. Amém? Glória a Deus. Simplesmente ouça a voz do Espírito. Talvez você está tão triste com alguma situação, talvez você está tão abatido, mas a palavra do Senhor trouxe você nesta noite, para você entender que Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer se relacionar com você. E Ele quer também que você tenha um bom relacionamento na sua casa, na sua família. Por mais que pareça, querido, que não vai dar certo, creia que Deus vai fazer dar certo, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de relacionamento. Por mais que o mundo esteja tão frio, tão longe, tão materialista, isso é bíblico, porque a palavra diz que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, mas o amor de Deus por você jamais vai se esfriar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas diante de Ti agora. Clamar ao Senhor, ó Pai, que venha, Pai, a Tua palavra, que venha, Pai querido, o Teu governo, que venha, Pai querido, meu Deus, o Espírito Santo a trazer revelações sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. E que nós possamos, ó Pai, nos relacionar com o Senhor nesta noite, porque o Senhor é um Deus de relacionamento. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? O tema dessa palavra é proteja a sua família. E proteger a nossa família é uma das coisas que todos nós procuramos fazer, sim ou não? Todos nós. De alguma maneira você protege a sua família. Você protege orando, você protege buscando talvez uma seguradora para colocar tudo ali que você tem dentro de um seguro. Mas, querido, nós vemos, querido, que uma maneira de proteger a nossa família que está se perdendo, dentro da humanidade, é o relacionamento. Diga, relacionamento. O relacionamento, querido, ele hoje é uma das grandes preocupações em todas as famílias, em todas as casas. Às vezes, querido, parece que nós estamos tendo bom relacionamento dentro do nosso lar, mas nós estamos sendo iludidos às vezes. Às vezes nós podemos estar dentro da casa, por exemplo, eu, a Massai, a Harumi, a Radassa, mas muitas vezes nós não estamos tendo um relacionamento. Nós não conversamos, nós não compartilhamos, nós não sonhamos juntos. Cada um está levando a sua vida dentro das quatro paredes, dentro daquela casa. E não é isso que o Senhor tem para nós. Então, querido, o relacionamento, a cada dia estão mais fechados. Os relacionamentos entre membros da família, onde às vezes, querido, que ninguém quer conversar um com o outro. Cada um tem o costume de dizer assim, eu estou aqui no meu canto, me deixa no meu canto que eu estou bem. Mas muitas vezes nós não estamos bem. Nós estamos tristes com alguma situação, nós estamos machucados com alguma situação, nós não conseguimos talvez, querido, compartilhar os nossos problemas com aqueles que são da nossa própria casa, com a nossa própria família. Nós não conseguimos, querido, muitas famílias, por exemplo, vivem bem financeiramente, vivem bem profissionalmente, porém o inimigo vem, querido, e entra com outra forma, roubando a paz, tomando, querido, a alegria, matando a alegria que há dentro do lar, matando a alegria que existe dentro de você. Talvez você olhe para você e você diz assim, puxa vida, eu era uma pessoa tão alegre, eu achava que esse relacionamento, eu achava que eu estava bem, mas de repente, algo veio e acabou prejudicando o seu relacionamento, talvez com o seu noivo, com a sua namorada, com o seu marido, com os seus filhos, com a igreja que você congrega, com a cidade onde você mora, no trabalho onde você passa a maior parte do tempo. E ali nós precisamos o quê? Nos relacionar. Eu preciso, talvez, de ter uma boa amizade com aquelas pessoas que trabalham em outros departamentos, para que no momento de uma dificuldade ali na área do trabalho, aquela pessoa possa me ajudar. Então eu preciso me relacionar com as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. O próprio Deus, quando foi fazer a terra, quando foi fazer o mundo, Ele disse, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele disse, façamos. Então eu e você nunca vamos vencer sozinhos, sem relacionamentos.
E o relacionamento, querido, entre nós seres humanos, está tão complicado algumas coisas, tão difícil, que muitas vezes, querido, nós vemos que aqui pessoas que já sofreram tanto com o relacionamento entre uma pessoa e a outra, um relacionamento talvez conjugal que não deu certo, um relacionamento profissional que não deu certo, que nós vemos o que, querido? Que muitas vezes as pessoas já estão buscando relacionamento com bicho. Muitas pessoas estão adotando cachorro. É ou não é verdade, querido? Muitas pessoas, em vez de buscar um amigo, buscar um filho, buscar uma pessoa para conversar, adotam um cachorro. E aí, vamos pegar um exemplo, querido. Você pega lá, né, você adota um cachorrinho, e aí você não quer ter filho. Ah, agora esse é o nosso filhinho. Aí você coloca o nome de gente nele. Como ele chama? Ah, ele chama Bob. Vamos colocar Bob para não ficar, né, chato para ninguém. Bob. E aí você está triste, brigou com a esposa, brigou lá. E aí, em vez de você ter uma alegria, você chega lá, aí você não tem um amigo, você não tem uma esposa, você não tem ninguém, mas você tem o Bob. Aí você senta e fica... Ô Bob, hoje no trabalho, foi tão difícil, Bob. E o Bob, coitado, fica lá, chacoalhando o rabinho para você e pensando, esse humano é meio louco, porque ele conversa comigo cada dia de um jeito. Um dia ele está, oi Bob, hoje foi legal. Oi Bob, hoje eu recebi uma promoção. Mas tem dia que ele chega, ô Bob, eu estou triste hoje, Bob. E o cachorro fica lá, sem entender nada, olhando para a nossa cara. Por quê, querido? São pessoas que sofreram demais através de relacionamento, sofreram demais através de amizades falsas, porque infelizmente o mundo lá fora vai te proporcionar isso. Pessoas, querido, que não se alegram com as suas conquistas profissionais, espirituais, sentimentais. Quantas pessoas, querido, que entram num relacionamento para constituir uma família, e aí entra ali e fala, olha, eu casei, eu namorei, eu fiz tudo certinho. Quando eu namorava, a pessoa era laranja, vou usar o exemplo ali da roupa. Depois ela casou, ela ficou verde, mudou. Não era quem eu pensava, me maltratava, não deixava mais eu ter aquelas amizades que eu gostava de ter, me proibiu de fazer isso, me proibiu de fazer aquilo. Sabe, querido, infelizmente hoje nós vivemos numa sociedade que nós, homens, ainda exercemos uma função muito grande na vida das mulheres como supridor. O homem que trabalha, ele se torna muitas vezes o supridor ali do lar. Mas também, querido, se nós não formos capacitados no amor pela nossa casa, no relacionamento, nós exercemos uma função de opressor na vida daquela mulher, na vida daquele relacionamento. Às vezes eu estou oprimindo aquela pessoa de tal maneira que ela não consegue mais se relacionar com outras pessoas quando termina, talvez, o relacionamento. Ou ela não consegue mais entrar num outro trabalho, porque ela entra em depressão, porque lá naquele trabalho foi uma experiência ruim. Ah, eu não consigo mais ir na igreja também, porque eu tive um relacionamento ruim. Ah, eu não consigo mais ter uma amizade, eu não amo mais o meu irmão de sangue, a minha irmã de sangue, porque nós brigamos. Falta de relacionamento, falta de conversar, falta de sentar um com o outro, querido, sabe? Então, querido, como me relacionar com a minha família? Nós estamos passando agora pelo final do ano, já estamos praticamente no dia 5 de dezembro, praticamente 20 dias para nós estar sentados à mesa com a nossa família, celebrando a noite de Natal, comemorando o nascimento do Senhor Jesus, celebrando ali, momento talvez de nós temos a oportunidade de pedirmos perdão por aqueles que nos ofenderam, ou muitas vezes as pessoas vão pedir perdão para nós porque nos ofenderam. É um tempo de nós pensarmos, da reflexão, é um tempo de nós lembrarmos daqueles que já partiram, daqueles que gostavam de estar junto conosco na mesa de jantar, né? Daqueles que gostavam talvez, Val, daquela carne que você fazia, talvez daquele que gostava ali, Simone, da maionese que você fazia. Você vai olhar e vai falar assim, poxa vida, né? Eu lembro do meu pai, toda vez que chega assim, eu fico assim, puxa, o pai gostava tanto, porque eu chegava e falava para ele, pai, né, vai fazer um porquinho, né, vai matar um porquinho, né, vai fazer um porquinho. E era tão gostoso, querido, ele sentava, e ele tinha aquele capricho, meu pai gostava de comer a cabeça do porco, querido. Olha que coisa deliciosa, mas era prazeroso sentar ao lado dele e ver ele com toda a paciência do mundo,
esmiuçando aquela cabeça. Ele tirava as coisinhas. E ali, né, meu pai ele não tinha dente, então ele chupava chiclete todo o tempo, né? Ele ficava assim, ó, né? Você vê, casado, né, com uma nora dentista, e ele não quis pôr dente, querido. Era a opção dele. Então, toda vez que você ia conversar com ele estava assim, velhinho, mas ele sentava do meu lado, e ali ele ficava. Então, querido, é tempo de nós refletirmos. O que eu tenho feito? Sabe, tem um louvor que nós estamos cantando recentemente agora, acho que é do, não sei se é um CD, Relance, aquele é um CD, aquele lá? Ou é só a música que chama Relance? Só a música. Que na letra da música ela fala, arrogantes por tão pouco. Nós somos arrogantes por tão pouco, por títulos, por posses. E sabe, querido, muitas vezes nós estamos perdendo bons relacionamentos, boas amizades, bons amigos, boas pessoas que podem nos auxiliar, boas pessoas, querido, que podem estar junto conosco nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade. Então, querido, nós temos que aprender como me relacionar com a minha família. Em primeiro lugar, querido, abra para mim no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Como me relacionar com a minha família? Em primeiro lugar, querido, Jó 1, 5. Diz assim, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó e seus filhos e os santificava. Levava-se de madrugada e oferecia holocaustos, ofertas, né? Ele se apresentava diante de Deus, segundo o número de todos os filhos que ele tinha, pois dizia, talvez tenham cometido pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. O que Jó fazia com a sua família neste momento, querido? Diga assim comigo, oração. Orar pela sua família, orar em família, orar, querido, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre família, entre namorados, entre noivos. Orar, querido, orar é um princípio. Jó, ele tinha essa preocupação com a vida espiritual dos seus filhos, e ele orava, intercedendo por eles, pedindo perdão pelos pecados dele. Então, querido, nós precisamos buscar isso dentro de nós, tirar tempo. Nós estamos agora aí nas oitavas de final, amém? Quem está acompanhando os jogos da seleção aí? Levanta a mão, querido, não é pecado não assistir jogo ali da seleção, vale a pena torcer, glória a Deus, né? Temos vários jogadores cristãos lá, que eu estou conhecendo, que já não é mais da minha geração, mas a Harumi está, né, aí na faixa, aí está aquele Pedro que joga no Flamengo lá, que os meninos mais novos, tem uma pregação dele, top do testemunho dele, muito legal. Então tem servos de Deus em todo canto do mundo, querido. Em todo lugar tem. Então, queridos, é importante nós orarmos juntos. Por exemplo, esse exemplo da Copa. Quantos aqui estão se reunindo com amigos, parentes, famílias, para assistir o jogo? Levanta a mão. Não é gostoso, querido? Aquele momento de comunhão, você está ali, está a cunhada nervosa do outro lado, que acha que vai ter um surucutico se o Brasil não marcar um gol. Está o cunhado que não fala muito, quieto no sofá, mas você vê que fica agitado. Está a sogra fazendo torta para nós comer na hora do jogo. Olha que benção, querido. O que isso gera na família? Comunhão, unidade. Quando você chama alguém, ou vem aqui assistir o jogo aqui em casa comigo, ou vem aqui, não é uma coisa legal de se fazer? Então, querido, como que a gente não consegue se reunir para orar? Como que a gente não consegue simplesmente, às vezes, tio Beto, de chamar seu Beto, vamos lá em casa tirar um tempo de oração, depois a gente faz um tempo de comunhão. Quantas lutas você tem enfrentado sozinho, querido? Talvez o seu casamento não está tão bem. Talvez você está passando por uma dificuldade, talvez você fala, poxa vida, minha casa parece que está bem, mas não está bem. Poxa, eu vou convidar alguém lá da igreja para vir aqui, para tomar um café junto comigo, para a gente ter um momento de comunhão, para me compartilhar alguma coisa com ele, e vamos orar junto. Olha o que Jó fazia, Jó se apresentava e falava. Então, querido, a oração é uma forma de eu me relacionar com a minha família. Quando eu estou com a minha família, que eu oro com a minha família, eu coloco ali diante de Deus, eu falo, quais são os pedidos de oração que vocês têm essa semana?
olha, essa semana nós temos prova, nós estudamos, mas nós queríamos que o Espírito Santo lembre nós lá na hora da prova. Esse era o pedido das meninas nas orações que nós fazemos esses dias. Quais são os pedidos de oração que muitas vezes a sua esposa tem colocado? Você sabe, marido? Você sabe, esposa, quais são os pedidos do seu marido? Você sabe quais são as lutas que os seus filhos estão enfrentando? Sabe, querido, nós temos que vigiar muito a nossa casa em oração. Compartilhar com as nossas famílias, né? Trazer mais para perto de nós. Então, a oração é uma forma de relacionar com a minha família, sabe? O poder, querido, de um pai e de uma mãe que ora, junto com seus filhos, pode determinar o sucesso deles no futuro. Né? Hoje, que nem eu disse na hora do momento ali da nossa prosperidade, muitas pessoas estão contratando os coaches, estão contratando pessoas para o desenvolvimento pessoal. Por quê? Querem falar melhor, querem se apresentar melhor, principalmente quem está, querido, muitas vezes lidando com vendas, está lidando talvez com uma empresa, está lidando, querido, talvez com uma liderança. Você precisa ser aquele cara bem desenrolado. Você não pode ser aquele cara que tem medo. O líder, né, dentro do mercado de trabalho hoje, ele tem que ser aquele cara desenrolado, ele tem que saber se portar desde o mais pequeno até o maior. Não importa, querido, você tem que estar ali. Então, querido, veja, querido, se você muitas vezes não ora com seus filhos, quando o seu filho vai orar, você falou, fica quieto, menino, agora não é para orar. Você está bloqueando na mente dele ser uma pessoa bem-sucedida no futuro. Você está bloqueando o relacionamento dele com Deus. Então, se o seu filho está orando, seja do jeito dele. Seja falando, Pai que está no céu, que está na terra, fazendo a oração do Pai Nosso, orando. Deixe, querido, e trabalhe isso na sua casa. É muito importante. Você que está começando um relacionamento cristão, você que está começando um relacionamento, um namoro, um noivado, está ali. Quanto tempo você tira para falar sobre os planos de Deus para vocês no seu casamento futuramente? Porque não vai ficar só no namoro, né, Val? A gente não fica só no namoro. Daqui a pouco vem o noivado, daqui a pouco vem o casamento. E o que será? Como que vai ser daqui 5 anos? Porque cá entre nós, né, querido? Nós temos que vigiar, porque daqui a pouco tem jovem de 30 anos ainda morando com o pai e com a mãe hoje. Olha que perigo que é isso aí. Não pode, querido, com 30 anos você já tem que estar tomando um rumo na vida. Tem que estar lá pensando o que você vai fazer. Amém, querido? Então, qual é o propósito? Então, orar, diga assim, oração é uma forma de eu me relacionar com a minha família. Amém? Então, relacionar com a minha família é a oração. Segunda coisa, querido, que nós temos que fazer na nossa vida, junto com a nossa casa. Diga, trabalho. Mas diga com coragem, trabalho é bom, querido. Diga, trabalho. Né? Eu falei para a Massai que eu estava agoniado. Eu quero voltar a trabalhar, querido. Eu não aguento mais ficar em casa não, Sandro. Pelo amor de Deus. É muita louça para lavar, Larissa. É muita louça. Todo dia, querido, eu não aguentava mais. Último dia eu mandei um vídeo para ela, né? Tem um TikTok lá que fala assim, né? Pensa na vida ruim, na hora de um cara, é isso aqui, ó. Porque eu faço um acordo com elas. Quando eu estou de férias, pode deixar a louça da janta que eu lavo no outro dia. Aí quando eu estou trabalhando, a responsabilidade é dela com as meninas. Mas, querido, pelo amor de Deus, de onde que sai tanta louça daquele jeito lá, rapaz? Misericórdia. Mas graças a Deus, amanhã estarei voltando ao trabalho, aleluia, né? Então, mas trabalho. Abra para mim no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Trabalho, querido. Nós temos que trabalhar juntos, unidos com a nossa família. Olha só que Deus falou a Noé. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. Diga assim, Noé trabalhou com a sua família. Amém? Quem que recebeu o chamado de Deus? Foi a família de Noé? Não foi. Foi simplesmente só Noé. Deus falou com Noé. Noé, olha, eu quero que você vai fazer uma arca, você vai fazer assim, assim, assim. Porém, Noé compartilhou com a família dele. Compartilhe, querido, sabe, com a sua casa. Qual trabalho? O que você deseja? Qual o seu sonho? Por que nós vamos trabalhar? Por que os filhos têm que estudar? Por que você está trabalhando? Olha, você hoje, jovem, que está aí somente estudando, não se preocupe com o trabalho. Se seu pai consegue te manter, apenas estude, valorize, porque vai chegar a hora do trabalho. Casais que estão iniciando um relacionamento, trabalhe junto. Qual o objetivo? Para que você quer casar?
Quanto que nós vamos poupar por mês para a nossa festa de casamento? Quanto que nós vamos comprar um apartamento? Quanto que nós vamos comprar um terreno? Vamos trabalhar para isso. Não só gaste, não só saia, ilusório. O mundo é ilusório. Vou sair hoje, recebi o meu 13º. Uau, vamos sair, vamos gastar, vamos torrar. Aí entra o ano que vem ele vem da hora, querido, né? Vem aí com um monte de revisão, aí muita coisa de leis trabalhistas, vem muita coisa por aí. Então, seja sábio, trabalhe. Noé compartilhou o seu trabalho. Então, uma das formas de eu me relacionar com a minha família também é o trabalho. Principalmente, querido, se for em conjunto, trabalhando junto. Talvez você casou, não tem filho ainda. Então é você e o seu marido. Marido, esposa, nós vamos trabalhar agora, nós vamos orar e nós vamos trabalhar. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é juntar R$1 milhão em 5 anos de casado. Aleluia? Amém? Meu objetivo é comprar uma casa num condomínio bom da cidade em 5 anos de trabalho. É possível isso, querido? Sim ou não? É possível, se trabalharmos juntos. Né? Cuidar bem daquilo que você tem, cuidar bem daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos e trabalhar. Vamos exercer junto o trabalho. Então, querido, isso é uma das formas de nós nos relacionarmos com a nossa família. Principalmente, querido, que aquilo que muitas vezes nós desejamos deixar para os nossos filhos, que é herança, diga, herança. Talvez você herdou algo de alguém que trabalhou muito para conquistar aquilo. Você é alguém que herdou alguma casa, herdou um terreno, herdou um carro, herdou uma bicicleta, herdou um cabrito, herdou alguma coisa de alguém. Mas alguém trabalhou para deixar aquilo para você. Então, o que você vai fazer de trabalho? Como você vai trabalhar? Como você vai fazer algo para trabalhar e deixar para os seus filhos? Então, é importante o trabalho em família. É importante envolver a nossa família. Então, diga assim comigo, relacionamento com família é trabalhar. Amém? Terceiro lugar, querido, perdão. Como nós precisamos trabalhar o perdão dentro da nossa casa. Assim como o pastor sempre fala, querido, quem nos ofende mais? É quem está conosco, talvez no nosso trabalho do dia a dia, é o nosso amigo da escola, ou é quem está dentro da nossa casa? É quem está dentro da nossa casa. A gente sempre vai ser mais machucado por aquele que está perto de nós. É o nosso esposo, é a nossa esposa, é o nosso pai, é a nossa mãe, nós ofendemos, eles ofendendo, é a sogra, é o sogro. Todos nós temos algum problema, querido, em relação a isso. Então nós precisamos o quê? Perdoar. Porque, querido, o sangue do Cordeiro fala sobre perdão. O sangue do Cordeiro não permite a morte. Abre para mim no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Êxodo 12, 22 e 23, eu vou ler, tá? Tomai o molho de isopo, molhai o sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor daquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O sangue do Cordeiro, querido, já está sobre os umbrais da nossa casa. Então nós precisamos o quê? Trabalhar o perdão. Sabe, querido, o último e pior mandamento, ali que nós vemos das pragas que veio, uma das piores pragas do Egito, foi quando Deus mostrou a ira dele contra o quê? A desobediência de Faraó, e todas as casas do Egito tiveram luto naquela noite. O que aconteceu? Todo primogênito do Egito morreu pelo espírito da morte. Porque Faraó não se arrependeu. Então, querido, muitas vezes nós não estamos praticando o perdão. Nós não oramos, nós não trabalhamos, nós não perdoamos. Estamos muitas vezes machucados por situações que nós mesmos geramos. Nós mesmos, querido. Então, o perdão, querido, ele nos devolve a comunhão com a nossa família,
com as amizades. Ele devolve, querido, conosco, muitas vezes, a nossa comunhão com o Senhor. Quando confessamos os nossos pecados, ficamos livres de condenação. Romanos 8:1 fala sobre isso. Então, querido, eu preciso perdoar. Muitas famílias são destruídas pela mágoa. Por quê, querido? Porque tem rancor, porque tem rinchas, porque muitas vezes não gosta daquela pessoa, porque não consegue perdoar. E aí, querido, vai passando aquela situação, vai se tornando uma situação amarga, e vai perdendo o relacionamento, vai perdendo a comunhão. E de repente, você se depara com uma situação de morte. Talvez de uma pessoa que te feriu, te machucou, ou muitas vezes, querido, nem fez nada para você, mas você tem ranço daquela pessoa. Você tem mágoa daquela pessoa. Você projeta algo na sua cabeça e vive aquilo. Às vezes as pessoas nem estão pensando mal de você, mas você fala, não, aquela pessoa não gosta de mim. Aquela pessoa não é, ela me odeia. Perdoe, querido. Perdoe, nós não vamos levar nada dessa terra. Nós podemos juntar toda a riqueza que nós temos diante de uma situação de morte, que nós não mudamos a história da situação de morte. Então o perdão, querido, vai trazer o quê? Muitas famílias para reconciliamento com Deus. Vai trazer em você, querido, ali algo, querido, que são muitas vezes plantado diante de você, que é o amor. Então quando eu perdoo, eu vivo em amor. Sabe, querido, esse relacionamento, mas quando eu aprendo a perdoar no meu relacionamento, eu sou abençoado. Porque quando eu não aprendo a perdoar, eu levo aquelas pessoas nas costas. Eu levo aquele peso nas costas. Eu fico martelando aquilo na minha cabeça. Então eu deixo de ter comunhão, eu deixo de ter relacionamento. Então, querido, diga assim, eu preciso perdoar. Amém? Perdoar, querido, né? Quem consegue perdoar, consegue resistir às piores crises que existem dentro de nós, que são os nossos conflitos internos. Amém, queridos? E no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 1 e 2, fala, queridos, sobre os conselhos. Que nós devemos, queridos, ter conselhos, né? Aqui o livro de Provérbios fala que foi escrito por um homem, né? Descreve como Lemuel, significa consagrado. Né, e por talvez não saber quem realmente é esse personagem, os historiadores acreditam que seja o próprio Salomão. Então ele diz o seguinte, querido, Provérbios 31, 1 e 2, ele diz assim, palavras do rei Lemuel a Amassá, aos quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre, porque te direi, o filho dos meus votos. Sabe, querido, aqui ele está falando de algo que ele aprendeu com quem? Com a mãe dele. Olha o que diz o versículo 2. O que eu te direi, filho meu? O que, ó filho meu, que veio do meu ventre? O que te direi, ó filho dos meus votos? Muitas vezes, querido, nós ficamos esperando um conselho de alguém para mudar uma situação. Não espere um conselho. Tome uma atitude diante de Deus. O perdão tem que partir de você. A consagração da sua casa tem que partir de você. A oração lá na sua casa tem que partir de você. Talvez, querido, você não tenha aquela esposa que você projetou na sua mente. Talvez você, esposa, não tenha aquele marido que você projetou na sua mente. Talvez nem o seu próprio filho seja aquele filho que você projetou na sua mente. Porque pessoas são diferentes uma da outra. Pessoas são, né, nós, vamos ser sinceros, nós somos estranhos, querido, nós como ser humano. Todos nós temos uma estranhice, todos nós somos esquisitos em alguma área. Então muitas vezes nós só conseguimos olhar o defeito do outro. Mas muitas vezes que nós queremos o que venha de alguém. Sabe, e o interessante nesse texto, querido, é que esse escritor, ele repassa os conselhos recebidos da sua mãe, e isso mostra que é uma forma de defender o diálogo entre família. Então, quando o seu filho ou filha, né, no meu caso, que sou pai de meninas, vai chegar o tempo, querido, do coração se apaixonar, vai chegar o tempo, querido, de algumas conversas, e você, pai, tem que ser aquele homem de sabedoria, conversar, saber dar instrução, tomar cuidado com o que você vai falar, saber conversar com a sua esposa. Às vezes, querido, a gente é explosivo no momento errado. Ainda bem que as esposas têm sabedoria, muitas esposas têm sabedoria para saber esperar o outro dia para conversar com a gente.
Porque senão, querido, nosso relacionamento vai por água abaixo. A família, projeto de Deus, acaba se afundando. Então, querido, nós precisamos aprender a perdoar, sabe? A pior decepção que se tem, querido, com alguém que amamos, acontece quando você é o último a ficar sabendo. Já viu aquela história, né? Que quem é traído é o último a ficar sabendo, né? Não, querido, não deixe isso acontecer no seu lar. Se posicione. Deus tem um plano perfeito para você ser feliz. Se você está passando por alguma situação nessa área, pegue nas mãos de Deus. Pegue na mão daquele que verdadeiramente vai te ajudar. Não se importe com a crítica dos outros, porque os outros estão vivendo a vida deles. E nós precisamos buscar a nossa felicidade em Deus. Amém? Então nós precisamos proteger a nossa família com bons conselhos. E, querido, por último, eu quero falar sobre projetos, né? Livro de Gênesis 24:7, ele fala sobre projetos e vai falar sobre o que Abraão tinha. Gênesis 24:7 diz: O Senhor Deus do céu me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal e me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo que há de preceder, e tomarás dele lá esposa para o meu filho. Sabe, projetos. Abraão, ele tinha planos para o futuro do seu filho Isaque. Ele projetou alguém, ele pediu para o servo dele ir buscar alguém para que ele fosse ali, entrasse num bom relacionamento, num bom casamento. Então, querido, sabe, quais são os nossos projetos? Quais são, querido, o projeto que você tem para a sua família? Quais são os projetos de Deus para a sua casa? Não se deixe abater simplesmente, querido, por algo que está vendo aos seus olhos. Creia. Abraão, ele creu ali, querido. Então, o planejamento familiar é algo, querido, indispensável para o nosso futuro. O nosso planejamento familiar. Infelizmente, hoje, nós vemos muitos lares que sofrem, querido. Por quê? Porque as coisas nem sempre são como eles pensam. Muitas vezes que eles estão sofrendo, então nós precisamos projetar. Contudo, queridos, os projetos precisam ser colocados diante de Deus. Qual é o meu projeto para o meu casamento? Qual é o meu projeto para os meus filhos? Sentar à mesa, conversar, ensinar, falar sobre os projetos, falar sobre aquilo que eu tenho, falar sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porque sabe qual é o projeto de Deus para você? Felicidade eterna. Nós podemos até passar por um momento de tribulação nesta terra, mas a felicidade eterna vem do Senhor. Amém? No livro de Provérbios 16:1, fala, querido, que nós devemos crer nisso. Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Você pode ter feito planos na sua vida, e você pode estar se sentindo frustrado, porque os seus planos foram frustrados. Mas o Senhor tem algo maior para você. O Senhor tem algo melhor para você. O Senhor tem uma felicidade maior para você. Não se deixe abater. Se você está sofrendo, chorando por causa de um relacionamento nessa noite, entregue na mão do Senhor. Confia nele e o demais ele fará em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Quero convidar o louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, querido. Eu não sei qual dificuldade você tem encontrado nos seus relacionamentos. Talvez você está tão abatido por causa de algo que aconteceu por esses dias. Talvez aquilo que você acreditava tanto, aquele sonho, né, o conto de fadas, talvez não deu certo. E você está sofrendo. Somente Deus sabe, querido, quando você chega ali no momento do seu quarto e você põe a sua cabeça no seu travesseiro, os pensamentos que você tem a seu respeito. Talvez você fica pensando, puxa vida, eu não vou ser feliz? Por que eu não consigo ter um bom relacionamento? Por que a minha vida não rompe nessa área? Sabe, querido, esses são os pensamentos que você tem aos seus respeitos. Mas a palavra do Senhor, ela diz
que o Senhor, Ele tem também pensamentos ao seu respeito, ao meu respeito. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala assim, que tem pensamentos sobre nós, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de amor. Então nada está perdido. Quando tudo diz que não, querido, na sua vida, existe um tempo para recomeçar. Quando tudo diz que não na sua casa, lá no seu trabalho, com os relacionamentos que tem te ferido, existe um relacionamento maior para você que se chama Jesus. Jesus é o maior relacionamento. Jesus, querido, Ele é maior do que toda a sua formação religiosa. Você pode ter muitos entendimentos religiosos, mas Jesus, a misericórdia dEle, o amor dEle, é maior do que toda a formação religiosa. E talvez você nunca confessou Jesus e acha assim, não tem necessidade, porque eu já vivo isso, eu tenho a minha fé em Deus. Glória a Deus. Saulo também tinha. Saulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele também tinha a fé dele em Deus. E Saulo era aquele que perseguia os cristãos. Saulo era aquele que precisava ter um encontro, um relacionamento com verdadeiramente aquele que pode mudar, poderia e pôde mudar a história dele, assim como ele pode mudar a sua. Você não precisa se preocupar, o que vão dizer de mim? Agora eu sou crente,